pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Quero começar agradecendo os inscritos do meu canal e convidar você que está chegando agora a se inscrever também. Toda semana a gente vai colocar uma peça linda, ou de costura criativa, ou de patchwork, ou dos dois juntos, tá? Então hoje eu trouxe para vocês essa necessaire box aqui linda, ó, com essa técnica aqui do Crazy, um Crazy diferente, e eu vou ensinar desde a técnica até o final da nossa peça aqui, que é essa necessaire box. Antes da gente começar, eu queria então dar dois recadinhos para vocês. O primeiro é que os materiais que eu estou utilizando estão no link aí na descrição do vídeo, e que também eu estou criando um grupo no WhatsApp, onde eu vou colocar as novidades, eu vou colocar os vídeos que eu for postando. E vai ter uma surpresa legal aí, daqui uns 15 dias vai ter uma surpresa para você que é inscrito no canal. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa peça? Então, gente, vamos começar, ó. Eu tenho aqui uma base, eu peguei uma manta R1, tá? E vou trabalhar do lado mais fofinho dela. Eu sempre falo que aqui eu começo por esse lado, porque ele fica mais, um aspecto mais de fofinho mesmo, né? Então, essa técnica é a seguinte, eu vou pegar... Vocês estão vendo aqui esse monte de retalho que eu peguei? Eu vou trabalhar com um monocromático dessa vez. Eu vou fazer só com azul, tá? Várias tonalidades de azul. Estão vendo que meus retalhos estão todos aqui? Porque eu vou pegando os tecidos, ó, e eu vou começar pelo meio, tá? Vou colocar um alfinetinho. Prendo aqui a primeira peça. Aqui, gente, o jeito que vocês quiserem, tá? Pode fazer assim, assim, quanto quiser. Eu peguei um triângulo. Vou alfinetar para não correr. E vou vir com o segundo tecido, lembrando que a gente sempre pega um tecido escuro, aí um médio e um claro, tá? Então, eu tenho vários tons, eu vou pegar aleatório aqui, ó. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui não dá aqui, né? Então, vamos ver. Essa faixinha aqui, ó, essa aqui dá, tá? Eu posso deixar aqui, eu posso tanto cortar antes, como eu posso já cortar o tamanho mais ou menos que eu quero. Uma coisa importante, ó, esse tecido que eu peguei, por exemplo, ele tá com desfiadinho, então não pode ter esse desfiadinho. Então, eu tenho que limpar primeiro, tá? Eu pego o meu cortador. Primeiro, eu vou deixar bem limpinho. Porque vocês vão entender já já por quê. Porque nós vamos lá pra máquina... E venho aqui, ó. O importante dessa técnica, prestem bem atenção, tá? É vocês deixarem uma margem de costura, não fazer muito encostadinho no outro, ó. Deixa mais ou menos 1 centímetro de margem, ó. Tá? Então, ó, e nós vamos costurar também deixando 1 centímetro aqui, ó. Não vou costurar todinha essa peça, então, eu vou costurar daqui até aqui. E vou mostrar pra vocês na máquina já já. Eu vou escolher um ponto decorativo e uma linha vermelha pra dar bastante destaque aqui, tá bom? Então, eu vou pra máquina e vou mostrar pra vocês. Pessoal, vocês estão vendo que eu não... Ó, eu deixei aqui o espaço aqui pra cima, ó. Deixei uma margem pra cima, ó. Tá bem embaixo, ó, 1 centímetro mais ou menos. Então, eu vou começar não na pontinha, mas mais pra baixo um pouquinho, ó. Deixar uma margem, eu escolhi um ponto zigue-zague e vou com cuidado arrematar isso, ó, arremato e vou devagar e vou parar faltando 1 centímetro aqui, ó, e já vou arrematar, tá? E pronto. E assim eu vou fazer com todos os pedacinhos que eu vou colocar aqui, tá? Então, ó, agora... Sobrou um pedaço aqui, eu vou tirar esse pedaço. Eu só vou mostrar os primeiros para vocês perceberem esse aqui, ó, a gente corta um pedacinho a mais e esconde essa linha aqui, ó, atrás, tá? Então, ficou assim, tá bom? Vou continuar fazendo o sentido horário aqui. Então, agora eu coloquei, eu vou colocar um claro aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ó, mas vou ter que limpar, tá vendo, gente? Porque não pode deixar esses fiapinhos que vai aparecer. Então, eu vou limpar esse tecido. Limpei. Vou vir aqui. Gente, eu acho que eu vou mudar o formato desse pra ficar mais bonito, ó. Vou fazer assim, ó. Então, ó. Vocês viram que eu coloquei um pedaço aqui, mas na verdade ele vai sumir, porque eu vou modelar esse aqui, tá? Eu não quero um tecido, eu não quero uma costura reta, eu quero um triângulo aqui.
Então, eu vou fazer isso, ó. Viram que tem um espaço, ó. Vou pôr um alfinete. De novo, ó. Não vou começar de cima, vou dar um espacinho. Por quê, gente? Porque se eu quiser colocar um tecido por baixo, eu tenho espaço aqui. Então, ó, aqui sempre eu arremato. Ó, dou um retrocesso e venho, ó. Parei, arremato e corto. Tá? Então, agora eu vou forrar essa peça todinha e depois eu venho pra gente fazer a nossa peça, que será uma necessaire box. Terminei a nossa técnica, ó, a nossa técnica crazy, e eu queria falar um pouquinho sobre ela antes da gente começar a fazer a necessaire, tá bom? Essa técnica, o que que ela difere da técnica tradicional? A técnica tradicional, você vai colocando frente com frente, vai virando e não vai ficar nada aparente. Essa daqui, a graça dela, a beleza dela, tá justamente no ponto aparente, no caso aqui que eu escolhi o zigue-zague, tá? Então, olha, eu escolhi só tons azuis, né? E o tamanho dela, você já começa a fazer a peça já do tamanho que você deseja, né? Então, eu já trabalhei na manta R1. Então, ficou assim, tá? O zigue-zague, como eu falei, eu coloquei em vermelho para dar destaque, mas aqui, gente, você escolhe a cor que você quiser. Se você tiver um ponto decorativo na máquina que você queira usar, você pode usar também. O importante é que não fique desfiado e não pode ficar nenhuma parte sem cobrir com zigue-zague, porque com o tempo o tecido pode abrir. Então, tem que tomar esse cuidado. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta, porque a peça vai ficar assim, tá? Então, aqui, ó, ficou com 30 por 40. E eu já coloquei minha etiqueta a 4 centímetros aqui da beirada, tá bom? Dito isso, então, nós vamos começar com o material que a gente vai usar para fazer essa necessaire box. Então, nós temos a parte do corpo, 30 por 40, né, como eu disse. O forro, gente, eu dividi em duas partes. Por quê? Aqui só uma explicação. Há quem faça o forro inteiriço, só que aí você teria que colocar viés na hora de terminar a peça. Aqui eu quero fazer aquele acabamento de deixar aquele espaço para poder desvirar a peça, sem o viés. Então, para o forro, eu coloquei 30 por 21, tá? 30 por 21, duas partes. Aqui, nós vamos fazer aquele acabamento que eu gosto, que é no canal do zíper. Vai ter um viezinho para fazer aquela graça, que fica muito linda a peça. Então, eu tenho aqui 2 pedacinhos de 4 centímetros, 4 por 30, que é o tamanho da largura da nossa peça. 2 pedacinhos de 4 por 30. Aqui, eu tenho um pedacinho pro puxador de 5 por 20 centímetros, tá bom? Vamos precisar também de um pedaço de zíper. Eu coloquei um pouco a mais, vocês sabem por quê, que a gente vai passar o cursor, né? Então, um zíper de 34 centímetros. E um cursor que eu escolhi aqui, um bem bonitinho de florzinha, para combinar com o tecido lá que a gente vai usar, tá bom? Então, essa é a lista de materiais e nós vamos começar pelo seguinte. Nós vamos começar pelo puxadorzinho, tá? Eu já dobrei aqui, ó. É assim, ó. A gente dobra ao meio, ó. Dobrou no meio. Aí, vem desse lado, dobra ao meio, vai do outro, dobra ao meio e dobra ao meio de novo, tá? Aí, a gente vai pra máquina passar uma costurinha de cada lado desse puxador. Esse puxador já vai dar pros dois, tá? Então, a gente divide no meio e depois corta. Então, esse aqui é a primeira providência que a gente vai fazer pra começar a peça. Depois, nós vamos fazer o acabamento do nosso zíper aqui, tá? Mas primeiro eu vou fazer o puxador e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pronto, pessoal, eu já fiz, então, os puxadores, ó. Na verdade, eu já cortei ao meio, né? Então, tá costurado aqui dos dois lados. E agora, a gente vai colocar aquele acabamento aqui, onde vai o zíper. Lembra daqueles 2 pedacinhos que eu falei pra vocês, de 30 por 4? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu já fiz um traço aqui no meio, ó. Eu passei a ferro, mas eu fiz um risco aqui pra facilitar. E nós vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar ele direito com direito aberto, ó, aqui.
E vou colocar umas presilhas para não sair do lugar aqui essa faixinha, tá? Vou colocar, então, ó, alinho bem aqui a lateral. Aí, eu vou passar uma costura bem nesse risco aqui, ou seja, bem na metade desse tecido aqui, tá? Então, ó, tô vendo direito com direito. Vou fazer isso dos dois lados. Ó. Alinho bem, coloco os clipes. E vou passar também essa costura aqui no meio dos dois lados. Então, vamos para a máquina. Costura feita, então, ó, tá bem alinhadinho aqui, dos dois lados. Eu já fiz uma marquinha bem pequena aqui, com uma canetinha que apaga, tá? No meio, aqui da lateral, e no meio daqui também. E fiz também no zíper, que eu já abri, e vou aplicar como uma necessaire comum, tá? Então, ó, direito com direito, os dentinhos pra baixo. Venho aqui, seguro aqui, ó, com as presilhas, pra esse zíper ficar bem centralizado, tá? Então, ó. Pronto, já aprendi então os dois lados do zíper. Aqui uma dica para vocês. Eu vou colocar uma cor de linha muito próxima ao do zíper, porque depois nós vamos rebater. Então, eu já vou deixar a linha trocada e também vou mudar pro pé calcador da máquina, tá? Então, vamos para a máquina costurar essas duas laterais. Dou retrocesso no começo. Zíper costurado, e agora nós vamos entrar com o forro. Também igual a gente faz com a necessaire, ó. Então, ó, é direito com direito, centraliza aqui o forro, com o meio do zíper também. Sempre coloque, gente, presilhas para ficar tudo numa medida certinha, tá? Sempre no meio, ó. Aqui, ó. Então, tô vendo que tá bem centralizado. Mesma coisa desse lado. Direito com direito. Centralizo. E vamos para a máquina novamente. Aqui, gente, continua o pé calcador de zíper, tá? A gente, por enquanto, vai usar o calcador de zíper. Então, vamos para a máquina fazer essa costura dos dois lados novamente. Só um detalhe que eu não falei para vocês, agora eu gosto de costurar pelo lado do forro, pelo lado da manta, e não pelo lado da frente. Por quê? Para esse forro não correr. Pronto, pessoal, já fiz então a costura. Agora a gente vai fazer aquela costura de pesponto aqui, ó, puxando bem para trás o forro, esticando bem, tá? Ó, estica bem e coloca aqui, gente, aqui é bom colocar alfinete para esse forro não andar, tá? Então, eu faço isso aqui, ó. Vocês viram que eu tô trabalhando assim, simultaneamente, né? Dos dois lados, porque facilita e agiliza o nosso trabalho. Então, ó, esticou bem, ó, para não ficar nenhuma dobra, nenhuma prega. Tá bem esticadinho. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma costura de pesponto do lado direito, tá? Só que um detalhe. Aqui é importante ter a cor da linha, como eu falei pra vocês, a cor bem certinha. Porque é uma costura que vai ficar aparecendo. E tem que ser bem feita com calma para não ficar torta. Então, essa costura vai ser feita do lado direito do trabalho, ó. Desse lado aqui, uma costura de pesponto. Detalhe, aqui agora não vai ser o calcador de zíper, vai ser calcador normal. Então, eu vou pra máquina fazer essa costura e depois eu volto pra gente continuar. Pronto, já fiz a costura de pesponto dos dois lados, ficou bem retinha, com a cor da linha desse debrunzinho que eu coloquei aqui. E agora, gente, antes da gente colocar o cursor, nós vamos desvirar a peça assim, ó. E vamos juntar aqui o forro, ó. Tá vendo? Eu fiz assim, tá?
E vou fechar esse forro deixando um palmo aqui para desvirar. Então, eu vou até marcar aqui, ó, no meio, até onde eu vou costurar, para depois a gente passar o cursor. Então, eu vou fechar e já volto pra... Já fechei, deixei um vão aqui, então, para desvirar a peça, como eu falei. E agora, a gente vai, então, passar o cursor. Eu vou virar, desvirar a peça. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, gente, então, antes de passar o cursor, eu tenho que ver se está bem alinhado aqui, ó, essa peça, bem certinho aqui, ó. Use e abuse das presilhas, tá? Então, ó, antes de eu colocar o cursor, eu vou até centralizar aqui, ó, pra não passar torto, tá? Então, vamos lá. Pra passar o cursor, vocês já sabem, né? Eu tiro, então, um pedacinho aqui, ó, de um dos lados e vou passar, então. Agora, eu vou correr até o final e vou passar novamente. Por quê? Porque eu quero esse zíper fechado. Então, eu vou lá novamente, abro, pregado, ó, tá bem retinho, bem centralizado. Agora, a gente vai, com cuidado, desvirar a peça. O zíper já tá preso, não tem perigo de abrir. Que eu já juntei, então, eu centralizei bem a peça. O que que nós vamos fazer? Ó, eu vou ver aqui, ó, o meio... Vocês estão vendo o meio, a costura aqui? A minha emenda do forro, eu vou centralizar certinho com o meio do zíper e vou colocar aqui os clipes, ó, pra não sair, tá? Aqui também, mesma coisa, costura com o meio do zíper. Agora, gente, a gente vai pra máquina, vai fazer uma costurinha só nesse meio aqui pra prender essas 4 partes, tá? Então, só nesse meio aqui eu vou passar uma costurinha aqui, tá? Ó, só aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Costura feita, prendi só esse meio. Gente, me baseei naquele debrunzinho, então ficou mais ou menos, ó, 1 centímetro pra cada lado a partir do zíper aqui, tá? Ficou só esse meio pra prender todas as partes aqui. E aqui é a mesma coisa. O que que nós vamos fazer agora? Agora, a costura é feita separada. Então, eu vou costurar a parte do corpo até aqui. Vou costurar desse lado, vou costurar desse, e depois, separadamente, eu vou costurar o nosso forro, tá? E aí, nós vamos vir para fazer a caixinha de leite. Pronto, costura feita, então, em todos os lados, na parte do corpo e na parte do forro. Agora, a gente vai vir com a caixinha de leite. Eu quero essa necessaire com 8 de altura, então, a minha caixinha de leite é 4, é metade, tá? Então, é assim, ó, preste atenção, ó, eu venho aqui, não considero a costura, então, eu venho aqui na linha da costura, tá? E vou riscar a caixinha de leite nos 4 lados. Ó, tá vendo a linha aqui? Eu vou marcar, ó, a partir da linha. O forro, a mesma coisa, o corpo, aliás, ó. Agora, eu vou cortar separadamente as 4 partes. Pronto. Então, cortamos as 4... As 4 não, são 8, né? 4 do forro e 4 do corpo da peça. Então, agora, a gente vai costurar as caixinhas de leite. Vamos começar a costurar pela parte mais grossa, tá? Vamos fazer uma coisa aqui antes. Vou dar um piquezinho aqui bem na dobrinha, pra gente centralizar essa costura certinho depois, ó. Em cada cantinho, eu faço um piquezinho. E agora, a gente vai fazer aquele detalhe que eu falo pra vocês, ó. Eu junto aqui pique com pique, centro da costura com centro da costura. Ó, venho aqui, coloco um clipe e vou passar uma costura de um pé de máquina aqui em todos os lados. Eu vou fazer isso e volto depois pra mostrar pra vocês. O forro, a mesma coisa. Pronto, pessoal, já costurei, então, as 4 caixinhas de leite, tá? Do forro, as 4 não, as 8, né? São 4 do forro e 4 do nosso corpo da peça. E agora, aquele momento da gente desvirar. Então, ó, pelo vão que a gente deixou, nós vamos tomar cuidado e desvirando
Bastante cuidado para não rasgar. Antes de virar o corpo da peça, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, se não ficou nada aberto, ó. Então, já tô vendo que ficou bem, ó, encontro de costura ficou perfeito, ó. Tá? Então, tá tudo certo. Agora, eu vou virar a parte principal. Vou empurrar bem os cantinhos. E tá pronta a nossa peça. Aqui, gente, o fundo eu faço com pontinhos invisíveis, mas você pode ir na máquina e passar uma costura com a linha bem da cor mesmo do forro, tá bom? Terminamos, então. Olha como fica linda essa peça com essa técnica aqui, que eu ensinei pra vocês, do Crazy, né? Então, ó, se você gostou, por favor, já deixe seu like. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e lembrando da nossa novidade. Na descrição do vídeo vai ter o link do nosso grupo de WhatsApp, é o grupo da Mari Fernandes, e lá eu vou colocar as novidades e aguardem que daqui uns 15 dias vai ter uma novidade legal para todos os inscritos aí do canal, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e até o próximo.